A paz do Senhor, como você está? Como está a sua família, os seus filhos nesse dia? Eu espero que tudo vá bem com a sua casa e com a sua família e que a alegria do Senhor faça parte do seu dia, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Texto de hoje, Apocalipse 13:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Glória a Jesus. Jesus está dizendo que está batendo na nossa porta. Ele está batendo na tua porta aí. Se você deixar ele entrar e vai cear com você. Imagine o próprio Cristo dizendo: abra sua porta. Eu quero cear com você. É um convite maravilhoso. E nós vimos na palavra de Deus histórias de pessoas que deixaram Jesus entrar na casa deles, e toda vez que Jesus entrou na casa de alguém, ele mudou a história daquela família, ele fez algo maravilhoso. Se Jesus ainda não entrou na sua casa, deixa ele entrar na sua casa, porque quando ele entrar, ele vai transformar, ele vai mudar a tua história. E você não será mais a mesma pessoa, vai ser tudo diferente. Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 19, conta a história de quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, o publicano. Jesus estava entrando em Jericó e com ele uma grande multidão, como sempre. E Zaqueu, ele queria saber quem era Jesus. Ele queria ver quem é esse Jesus de que tanto fala. Quem é esse Jesus que por onde ele vai tem uma multidão junto com ele. Quem é Jesus? Então Zaqueu, ele sobe em uma figueira brava e lá do alto ele fica procurando, querendo encontrar quem é Jesus. A Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura. E quando ele sobe naquela árvore para ver Jesus passar, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Glória a Deus. Jesus para debaixo daquela árvore, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ah, glória a Deus. Que inesperado. Quando nós desejamos conhecer e ver quem é Jesus, quando nós desejamos conhecer quem é Jesus, ele entra na nossa casa. Qual é o desejo do teu coração, a tua intenção? Você quer mais conhecer sobre Jesus? Você quer saber quem é ele? Se o seu coração estiver desejoso e você buscar isso, assim como Zaqueu buscou isso, ele subiu na árvore, ele fez um esforço. E quando ele subiu na árvore, Jesus passou ali debaixo, olhou para cima e viu Zaqueu. Jesus, ele não estava distraído com a multidão. Tinha toda uma multidão, mas Jesus, ele estava atento a todos os corações desejosos por tê-lo, por conhecê-lo. Aleluia! E Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Glória a Deus! E de repente muitas pessoas começaram a murmurar: ah, Jesus está comendo com um pecador. Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, e essas pessoas eram vistas maus, como pecadores, como pessoas más, porque cobravam impostos do povo de Deus. E Zaqueu, ele disse a Jesus, ele levantou a voz no meio daquele jantar, ele disse: eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se a alguém eu defraudei em alguma coisa, restituo quadruplicado. Olha a transformação que chegou na casa de Zaqueu. Ele era um homem rico, muito rico. E de repente ele diz: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou compensá-lo, eu vou restituí-lo
4 vezes mais. Jesus, ele faz isso. Quando Jesus entra na nossa casa, acontece uma transformação, uma mudança de vida. Quando Jesus chega, a nossa mentalidade é transformada e toda a nossa cegueira, ela se vai. A cegueira da nossa mente, dos nossos pensamentos. De repente, você pensava de uma forma e quando Jesus entra, você tem um novo pensamento, uma nova mente, um novo entendimento, um novo coração. Glória a Deus. E Jesus disse para ele, quando ele falou essas coisas, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então Jesus chegou na casa de Zaqueu com salvação, com transformação, mudança de vida. E é isso que acontece, uma das coisas que acontece quando Jesus entra na casa de alguém. No livro de Mateus, no capítulo 8 e versículo 14, conta a história da entrada de Jesus na casa de Pedro. Versículo 14 diz: e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste que jazia com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e os serviu. Ah, maravilhoso é Jesus, aleluia! Quando Jesus entra na casa de Pedro, acontece um milagre. Jesus, ele faz uma cura na vida da sogra de Pedro. Glória a Jesus. Ela estava muito doente, com muita febre, e Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Jesus, ele entra, ele supre a nossa necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade neste momento, mas Jesus, o resultado de Jesus na sua casa, quando ele entra na sua casa, ele vai de encontro com a sua necessidade e supre ela. Na casa de Zaqueu, precisava de salvação. Na casa de Pedro, precisava de cura. E Jesus, ele veio segundo a necessidade de cada um. Lucas, capítulo 8, versículo 41. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Versículo 41. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele o apertava a multidão. Então Jairo, ele chegou aos pés de Jesus e convidou Jesus para entrar na sua casa, porque a filha dele, de 12 anos, estava à beira da morte. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que estava morta. Jesus, ele demorou um pouquinho para chegar, ele parou no meio do caminho para fazer mais um milagre, mais uma cura. E quando ele chegou na casa de Jairo, a menina já estava morta. Aleluia! Mas Jesus, ele entrou ali naquele quarto, colocou todos para fora, pegou na mão da menina e disse: levanta-te, menina. Glória a Jesus. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E então Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Porém, Jesus lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Glória a Deus. Jesus sabia o impacto que aquilo ia causar. Mas nós vemos que Jesus entrou na casa de Jairo e a casa dele precisava de vida outra vez. Tinha alguém que estava morta, não mais enferma, morta. A sua filha, a sua querida filha. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ele traz vida novamente. Aleluia! Mais uma vez, a Bíblia nos prova que Jesus, ele entra e supre a necessidade de cada um. Louvado seja Deus! Não importa se a morte entrou na casa, Jesus, ele traz vida. Talvez seja uma morte
espiritual. Talvez por dentro você já morreu. Você só é uma pessoa que anda, que conversa, que às vezes sorri, mas todo esse sorriso, toda essa vida que parece ser vida de verdade, talvez não é, porque você está morto por dentro, na sua alma, nas suas emoções. Por dentro você não vive mais. Jesus, ele vem para trazer vida novamente. Ele vem para ressuscitar seus sonhos, ressuscitar a alegria do seu coração. Ele vem para te trazer uma vida abundante. Louvado seja Deus. Jesus entra na casa dessa família e traz a alegria de volta, porque ali só tinha choro e luto. E de repente Jesus vem e traz vida, e traz alegria, e traz contentamento. Glória seja dada ao Senhor Jesus. No capítulo 5 de Marcos, conta a história de um homem de Gadara. Versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com correntes o podiam prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre ele dia e noite, clamando pelos montes dos sepulcros, ferindo-se com pedras. Ah, Deus, olha a história desse homem. Morava nos sepulcros, ele andava nu. Não tinha nada que pudesse o prender, não podia nada que pudesse controlar esse homem. E eu estou falando de quando Jesus entra na casa. Ali não era especificamente uma casa, mas ele tinha a sua morada ali, é ali que ele morava. E Jesus chega naquele lugar. E quando Jesus chega, os demônios que estavam dentro daquele homem já ficaram preocupados. Eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquele território. Os demônios disseram para Jesus: mande que a gente entre nos porcos. E Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, e eles entraram, e aqueles porcos se precipitaram no mar. Glória a Deus. E nós vimos que houve libertação na vida daquele jovem. Olha a vida daquele homem, andando pelos sepulcros. Era uma vergonha para a família. Ele vivia ali. Que tristeza. Como a família daquele homem vivia. Perturbada, preocupada, com medo. Mas Jesus, ele vem e ele traz libertação. Jesus trouxe libertação para aquele jovem. Eram muitos demônios que estavam ali. Mas com uma palavra, Jesus, ele mudou totalmente a vida daquele homem. E ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. Aquele homem, de repente, se encontra todo vestido, bem arrumado. Olha o poder de Jesus. O poder de transformação de Jesus. E ele queria seguir Jesus. E Jesus disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como ele teve misericórdia de ti. Aleluia. E aquele homem começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera. Então todos se maravilharam. Imagina a família daquele homem vendo ele vestido, liberto. É maravilhoso você ver a libertação de um familiar seu. Mas o segredo é Jesus entrar na casa dessa pessoa, entrar na vida dela, e tudo vai ser diferente. Glória a Deus. Tinha 2 homens no caminho para Emaús, e Jesus aproximou-se daqueles homens e ia conversando com eles. E quando esses homens chegaram, esses 2 discípulos chegaram na aldeia para onde eles estavam indo, versículo 29 do capítulo 24 de Lucas diz
que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus fez que ia mais à frente. E eles disseram: fica, já é tarde, já vai declinar o dia. Ah, Deus! E Jesus entrou na casa daqueles homens. E quando ele sentou à mesa, Jesus tinha naquele cenário ressuscitado. E eles não perceberam que era Jesus. Mas quando Jesus ele senta à mesa e ele parte o pão e abençoa, a Bíblia diz no versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Aleluia! Ah, como é maravilhoso ter Jesus dentro da nossa casa, sentado na nossa mesa. Jesus, ele quer ter comunhão comigo e com você. É isso que Jesus quer. Quando ele entrar na sua casa, ele vai de encontro com a sua necessidade e vai suprir. Só que ele quer muito mais do que suprir a sua necessidade. Ele quer muito mais do que te dar cura e libertação. Ele quer comunhão contigo. E assim como Jesus entrou na casa desses discípulos em Emaús, Jesus ele também quer entrar na sua casa. Ele quer comunhão contigo. Ele quer muito mais do que curar as enfermidades, te libertar, mais do que isso. Ele quer comunhão. Ele quer ser seu amigo. Um verdadeiro amigo é Jesus. E a presença dele é tudo que nós precisamos. Tudo. Quando Jesus entrar na sua casa, vai ser tudo novo. Tudo novo. Porque é isso que ele faz. Ele transforma a nossa velha vida em uma nova vida. Uma vida abundante. Aleluia. Na presença dele. Que Deus abençoe você nesse dia. E assim como esse versículo que nós lemos no início de Apocalipse 13:20, Jesus está batendo na tua porta. E se você deixar, ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai ter comunhão contigo. E a partir daí a sua vida não será mais a mesma. Porque onde ele chega, ele muda o cenário. Ele muda tudo, porque ele é Deus poderoso e maravilhoso. Que Deus abençoe a tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Olá, se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui: Jesus, entra na minha casa.